tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para você. Na aula de hoje vamos ver um pouco sobre o gênero crônica. Vamos entender a característica desse gênero textual, ver alguns tipos de crônicas, algumas dicas de como escrever crônica e separei aqui para vocês alguns cronistas. Nós temos tantos cronistas, eu fiz seleção aqui de apenas 3, mas vou elencar aqui outros que vocês podem estar pesquisando e podem estar buscando também. Então vamos começar falando sobre esse gênero, um gênero muito importante, que é a crônica. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo mais humorístico. A crônica, ela está sempre presente no nosso dia a dia, mas infelizmente muitas pessoas não têm tanto contato com esse gênero. Às vezes até se assusta pelo nome crônica, o que é isso? Né? Já não tem ideia do que seria esse gênero. Mas na verdade a crônica é um gênero que ela faz parte do nosso dia a dia. Basta vocês observarem os acontecimentos que estão ao nosso redor de uma forma mais detalhada. Nós estamos sempre correndo, sempre com pressa, sempre muito atarefados, e se você conseguir parar para observar uma pessoa que está ali no ponto de ônibus, para observar uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está ali tomando um banho no mar, se você parar para observar essas pessoas, dali você consegue tirar uma crônica. Se você parar para observar a agitação da cidade, o movimento do dia a dia, você consegue perceber ali uma crônica. Ou seja, precisa ter um olhar bem atento para que seja feito esse gênero textual. Esse gênero discursivo mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos, em alguns casos argumentativos. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade. E não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Então, turma, a crônica, ela é um gênero híbrido. Por quê? Porque ela permeia ali o jornalismo, ela permeia a literatura, então ela acaba caminhando aí nesses dois campos. Então, vocês vão perceber que qualquer tema nós podemos fazer uma crônica, basta ter um olhar mais atento. Quais são as características da crônica? Ela possui uma narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, isso se houver, o espaço é reduzido, os temas são relacionados a acontecimentos do cotidiano, faz crítica indireta ou a reflexão sobre determinada situação e é criada para prender a atenção do leitor. Então, as características são essas. Vocês vão encontrar uma narrativa, né, com personagem, quando tiver personagem, mas de uma forma mais simples, com uma linguagem coloquial, não aquela linguagem rebuscada e toda formal. Não, são temas do dia a dia, temas que nós vivenciamos. Então, essas são as principais características da crônica. Crônica narrativa. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas não há trechos longos, reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Então, por pertencer à tipologia narrativa, ela tem que trazer esses elementos na estrutura. Lembrando das tipologias textuais, narração, descrição, dissertação. Então, se nós estamos falando da narração, da tipologia textual narrativa, nós temos que contemplar as características dessa tipologia. Quais são as características? Ela tem que ter o espaço, o enredo, personagem, o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, assim como outros aspectos. A crônica jornalística.
A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para, em seguida, promover-se uma reflexão sobre eles, e trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Por ser publicado em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social, e não apenas do próprio cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos regidos nas crônicas jornalísticas. Então, a crônica jornalística, primeiro ela traz o fato, ela traz o acontecimento para depois ela fazer uma reflexão. E aí sim, essa reflexão ela pode ser um pouco mais longa, ela pode ser pautada em algumas pesquisas, em alguns estudos. Então, primeiro ela vai trazer o fato, para depois ela trazer aquela reflexão, e claro, sobre temas que estão evidentes na sociedade, não apenas os temas que são de gosto do cronista. Lembrando que cada cronista vai ter o seu estilo. Nós mesmos, quando nós escrevemos, nós temos o nosso estilo de escrever. Cada um possui o seu estilo, o seu modo de escrever. Se você ainda não encontrou o seu, basta continuar tentando, continuar escrevendo, não existe escrita perfeita sem prática, que você vai conseguir e certamente também vai encontrar o seu estilo de escrita. A crônica humorística. Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas é, em geral, ter um enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica, né? Então, nós temos essa possibilidade também de mesclar a crônica e comédia, né? De trazer um tom mais humorístico, mais leve, né? A gente já está aí cheio de tantos problemas que o país vive, que a sociedade vive, então a crônica é um modo de chamar a atenção do leitor e trazer um pouco de humor para dentro daquele contexto que é analisado, que é abordado. Lembrando que cada cronista vai ter a sua característica e o seu estilo. Como escrever uma crônica? Para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, que o cronista encontra o tema de seus textos. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível, né? Então, para escrever uma crônica, turma, primeiro passo é ter um olhar muito atento, um olhar diferenciado, um olhar com bastante calma, para você perceber uma situação naquilo que seria tão cotidiano, e aí sim você vai projetar o seu texto, vai fazer o rascunho até você chegar na sua escrita final. No caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, o cenário, o tempo, o enredo que serão redigidos. Caso seja para escrever uma crônica jornalística, recomenda-se pesquisar bem os pontos de vista que serão apresentados e fundamentar bem o que será defendido ao longo do texto. Então, vai depender muito do estilo aí que você escolheu, do tipo de crônica que você escolher escrever, se vai ser uma crônica humorística, se vai ser uma crônica jornalística ou uma crônica narrativa. De acordo com a crônica que você escolher, com o tipo que você escolher, você vai ter que contemplar as características daquele gênero que você escolheu, se é um gênero mais jornalístico, se é um gênero narrativo, se é um gênero humorístico. Então, bastante atenção a esses detalhes. Uma vez que você escolhe o gênero, você precisa cumprir as características sociocomunicativas do gênero. Dicas para escrever uma boa crônica. Leia outras crônicas para se inspirar. Defina um fato cotidiano sobre o qual você vai falar. Use uma linguagem simples. Use poucos personagens. Seja breve, não escreva muitas páginas. E revise sua crônica. Muitas pessoas têm dificuldade de escrever. Por quê? Porque acabam não treinando. E se você não treina a sua escrita, você vai ter realmente muita dificuldade. Isso acontece muito com a redação do Enem. Os alunos, às vezes, eles estão tão preocupados, os candidatos estão tão preocupados em aprender aquela estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas não se preocupam em ler e produzir.
ler e produzir. Então, se você não lê e você não coloca as suas ideias no papel, na hora de você produzir o seu texto, certamente você terá um pouco mais de dificuldade. Mas se você pratica a escrita com mais frequência, se você pratica diariamente, quinzenalmente, mensalmente, você terá um êxito maior, sem dúvida nenhuma. Então, vamos agora falar sobre alguns cronistas. Selecionei alguns para vocês, são muitos cronistas. Nós temos os cronistas que são clássicos, né? Machado de Assis, Nelson Rodrigues, nós temos Vinícius de Moraes, tem vários cronistas, né? Alguns bem clássicos, que também utilizaram de outros gêneros e não só a crônica. E aí, conseguem perceber? Tem aí uma caricatura, trouxe a caricatura de um cronista, um dos principais cronistas. Reconhecem? Quem consegue descobrir qual é esse cronista? Vamos lá ver quem é. Rubem Braga, 1913 a 1990. Está para surgir um cronista que a ele se equipare. E não só pela qualidade altíssima de sua obra, gotejada no dia a dia da imprensa ao longo de quase 60 anos. Ele foi também um caso quase singular de fidelidade ao gênero, que praticou em regime de radical monogamia entre a primeira crônica sem título, publicada no Diário da Tarde de Belo Horizonte, em 14 de março de 1932, e a última, A Paz de Santa Maria de Maricá, entregue ao Estado de São Paulo horas antes da sua morte, no dia 19 de dezembro de 1990, e estampada junto ao seu necrólogo, 2 dias depois. Então, gente, ele diz que Rubem Braga, ele praticou a monogamia em relação ao gênero. Por quê? Rubem Braga é um dos poucos escritores que ficou apenas ali, no gênero crônica. Vocês vão ver outros escritores que vão passar pelo conto, pelo romance, pela poesia, mas Rubem Braga ele se manteve fiel à crônica, a esse gênero, e ele foi tão fiel ao gênero que antes dele morrer, ele entregou a sua última crônica. Aí nós temos aqui um trecho de uma crônica dele que diz assim, ó, da Crônica Primavera, de Rubem Braga, diz assim, mas também não avisam nada. Foi por acaso que eu notei. A primavera chegou. Olho pela janela e vejo um céu esbranquiçado e murcho. Na água cinzenta do rio, arrasta-se uma chata de carvão. E um débil mormaço faz a cidade quase feia. Ah, mas não tem importância. Leio no cabeçalho do jornal. Terça-feira, 26 de setembro de 1939. Assim, pois a primavera chegou, e é meu dever dirigir-lhe as saudações de praxes. Não vejo flores, nem ao menos sol, nem ao menos céu azul. Que importa a má vontade da natureza? A primavera chegou. Vocês podem perceber que ele faz uma observação sobre a primavera. A primavera chegou, no entanto, ele não consegue perceber as características que marcam essa estação. E aí, ele observando aquele dia, ele vê que não tem flores, ele vê que o dia está bastante cinzento, e ele não consegue perceber as características da primavera. No entanto, ele tem um olhar muito atento, muito sensível, e consegue captar aí as suas impressões em relação à chegada da primavera. E esse aqui, vocês conseguem identificar quem é? Pela caricatura, conseguem identificar? Vamos ver quem é. Carlos Drummond de Andrade, 1902 a 1987. Foi poeta, contista e cronista brasileiro do período do modernismo, considerado um dos maiores escritores do Brasil. Drummond fez parte da segunda geração modernista. Então, vocês percebem que aqui já tem uma diferença, né? Enquanto o Rubem Braga ele se manteve fiel ao gênero, aqui o Carlos Drummond de Andrade, não. Inclusive, Drummond é muito conhecido bem mais pelas suas poesias do que pelas suas crônicas. Né? Como eu falei para vocês, existem muitos outros cronistas, se a gente for citar cronistas atuais, cronistas contemporâneos, como Arnaldo Jabor, que ele está aí sempre fazendo críticas bem contundentes, né, nas suas crônicas. Nós temos como os clássicos Machado de Assis, Vinícius de Moraes e vários outros que não ficaram apenas na crônica, eles foram também para outros gêneros, ao contrário do Rubem Braga, que é um dos poucos que ficou ali apenas nesse gênero, que é um gênero bem importante, mas não tão reconhecido. Trecho da última crônica, feito por Carlos Drummond de Andrade, em 1984. Tchau.
Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, uma placa exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo. Porém, jornal. Não teve dúvida. Entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou, cético, e perguntou: sobre o que você pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. Então, ele fez aí, né? Ele foi num jornal que não tinha tanta visibilidade e disse que pretendia escrever sobre tudo, né? Ainda tem continuação esse texto que diz assim: o diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte, dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste quanto mais rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um tchau, adeus, sem melancolia, mais oportuno. Então, Drummond utiliza aí da crônica para contar como é que ele iniciou, né, como cronista, né, como ele chegou no jornal e como ele finaliza, né, ele está aposentando as chuteiras, ele está fazendo aí uma metáfora, né, porque ele diz que, na verdade, chuteira mesmo ele nunca utilizou. Ele utilizava outros instrumentos, como o lápis, o papel, para produzir suas crônicas. Essa, com certeza, vocês conhecem, né? Mas o que muitas pessoas fazem é usar frases soltas da Clarice Lispector por aí nas redes sociais. Eu vejo muito pessoas utilizando as frases da Clarice Lispector sem nem saber de que obra saiu ou sem ao menos saber o contexto daquela frase. Então, muito importante, turma, que vocês ampliem esse conhecimento de vocês. Não fiquem apenas em frases soltas. Vão buscar o texto na íntegra, vão buscar a poesia na íntegra, para vocês entenderem e fazerem a sua própria interpretação, porque às vezes aquela frase ela é tirada de todo um contexto. Essa certamente vocês conhecem. Clarice Lispector, 1920 a 1977. Já estava solidamente inscrita no primeiro time da literatura brasileira, quando, aos 46 anos, tornou-se também cronista. Tinha publicado 5 romances, Perto do Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro e A Paixão, segundo G.H. E 2 livros de contos, Laços de Família e A Legião Estrangeira. E provavelmente seguiria sendo monogamicamente ficcionista, se a necessidade de ganhar a vida, né? Ela estava separada desde 1959, separada do marido, o diplomata Gurgel Valente, e de volta ao Rio criava os filhos, Paulo e Pedro. Não tivesse forçado, em 1967, a aceitar o convite do Jornal Brasil para escrever uma crônica aos sábados. Então, a Clarice Lispector, ela começou a escrever crônicas, na verdade, por uma necessidade. Ela já estava ali no hall de uma das escritoras mais reconhecidas, mais famosa, com as suas ficções, com os seus romances. Então, ela já estava mesmo num patamar bem mais elevado. Mas, naquela época, a mulher ainda não tinha sua independência financeira, ela ainda estava muito atrelada ao marido, ainda existe isso atualmente, infelizmente, ainda existe essa situação na nossa sociedade, né, de mulheres que dependem financeiramente, né, dos seus parceiros, e naquela época, então, bem mais, né, então ela começou a escrever crônica com uma necessidade, ela precisava criar os filhos, recebeu o convite, quis ali meio recusar, mas ela não teve saída, ela não teve alternativa, e aí ela resolve aceitar, tá certo? Tem um poema dela que diz assim: desculpem, mas se morre. Morreu o grande Guimarães Rosa. Morreu meu belo Carlito, filho dos meus amigos Lucinda e Justino Martins. Morreu meu querido cunhado, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Gurgel Valente. Morreu o filho do Dr. Neves Manta. Morreu uma menina de 13 anos do meu edifício, deixando a mãe tonta. Morreu o meu tonitruante amigo Marino. Desculpem, mas se morre. É bem forte o texto dela, né? Ela quer dizer o quê? Que a gente ainda não está preparado para lidar com a morte. A gente vê a morte acontecendo todos os dias na televisão,
na casa vizinha, na cidade, mas quando ela chega perto de nós, quando acomete realmente um familiar, e aí a gente vê que realmente nós não estamos preparados para isso. E ela diz isso, desculpem, mas se morre. E aí fica a dica da nossa plataforma Gonçalves Dias, não tinha plataforma para estudar, mas agora vocês têm. É isso, um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula.